pedimos. Pai, toma o culto, a adoração de cada um nessa noite. A tua presença nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, nós vamos agora prestar bastante atenção. Nós vamos falar sobre esse assunto muito importante. Alguém pode pensar assim: por que o pastor Vanderlei tomaria essa escritura para nós nesta noite aqui na igreja, onde nós todos somos domésticos na fé, onde temos conhecimento desta passagem, e que nós não temos nada a ver com a situação da cobiça. Na verdade, mesmo que um assunto não venha bem a calhar para um culto de ceia, os irmãos têm que entender que tudo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não falha. Os céus passam, a terra passa, tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. E nada como a palavra de Deus para nos limpar, para nos purificar. Nada como a palavra de Deus para nos posicionar. Nada como a palavra de Deus para ver o que na verdade nós somos. Porque quem nos diz quem nós somos não é o vizinho, a vizinha, não é o pastor, não é sua esposa, não é seu esposo. Por mais que você conheça ele, por mais que você conheça ela, por mais que você conheça seu filho, por mais que você conheça sua filha, mas a alma, lá dentro da alma, Paulo diz que é só Deus. Ele disse assim, que a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções que vêm lá do profundo do coração. É apta para poder encontrar, saber quais são os motivos, os pensamentos, os desejos que sobem no coração. Por isso que a palavra de Deus, ela é uma espada afiada, mas bem afiada. E uma faca ou uma espada na mão de alguém que não sabe usar, vai cortar tudo. Tem muitos ministros em cima do púlpito, cortando a si mesmo, porque não sabe usar. Uma pessoa que lida com facas, que sabe trabalhar com faca, um magarefe, por exemplo, um açougueiro, que sabe trabalhar com a faca, e mesmo assim, de vez em quando, ainda sofre uns cortes. E a palavra de Deus é uma espada, bem afiada. Bem afiada. E ela separa juntas e medulas, penetra até a divisão da alma e do espírito. E traz para fora e arranca para fora. E aí identifica quem nós somos, o que nós somos, o que você é. Quem é você? A palavra te julga. Não é eu que julgo, não é o irmão que julga. Ninguém julga. Mesmo Jesus no corpo de carne, filho, corpo, mesmo ele disse, eu também não julgo. Mas o que está saindo da minha boca, as palavras que eu vos disse, essa sim vai te julgar. Por isso que ele diz que as minhas palavras são espírito e também são vida. Vida. Porém, para algumas pessoas, quando a palavra não é recebida,
o que resulta para aquela pessoa? Quando a palavra não é aceita, quando um filho não quer ser corrigido, quando alguém não suporta a correção, o que a Bíblia diz? Já não é mais filho. Deus já não tem ele ou ela como filho, pois daquele momento em diante ele passa a ser um bastardo. E um filho bastardo não herda nada. Não herda nada. E a Bíblia diz que Jesus tornou-se herdeiro de Deus. E nós nos tornamos co-herdeiros. Amém, irmãos? Isso quer dizer que eu herdo junto com Jesus. Jesus é o herdeiro. E nós, tendo o mesmo Espírito dele, sendo batizado pelo mesmo batismo que ele foi batizado, vindo por um novo nascimento, aí sim nós passamos a herdar com ele, sendo co-herdeiros. Isso quer dizer que tudo que Jesus herdar, também herdamos. Isto é, desde que nós sejamos filhos. Não apenas filhos na conduta, porque existe filhos na conduta, mas não é filhos na promessa. Há uma diferença muito grande. Existem muitas pessoas que agem como filhos na conduta, mas não agem como na promessa. Ninguém podia dizer que Ismael não era filho de Abraão. E era. Ninguém podia dizer que Esaú não era filho de Jacó. Ou Isaac. E tinha uma conduta maravilhosa. Mas não era filho na promessa. Assim como Ismael não era filho da promessa. Veja bem, o jovem rico, quando aparece para Jesus, ele era um filho na conduta. Aí eu obedeço os mandamentos desde pequeno. Ele era filho na conduta. Mas quando Jesus quis descobrir mais o profundo da alma, para ver se ele era filho da promessa, ele não era filho da promessa. Por quê? Porque ele virou as costas para a palavra. E a palavra estava diante dele manifestada em carne. Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo aqui em São Mateus, capítulo 5, logo depois das bem-aventuranças, está falando sobre o adultério. Mas ele está falando do adultério de uma forma, não da forma literal, cometida fisicamente. Ele está falando daquele adultério que vem antes de cometer, que é o desejo, a cobiça, a vontade. Então Jesus Cristo estava multiformizando a lei perante a graça. Onde ele disse, lá atrás, não disse a lei, não adulterarás. Pois eu vos digo que aquele que atentar, fixar para uma mulher, e lá ele desejá-la, cobiçá-la, já em seu coração, já cometeu adultério com ela. Não se comete adultério sozinho. Comete adultério com ela. Adultério, para cometer, tem que ter dois. Aí ele disse, comete adultério com ela. O irmão Branham, profeta para esta era, ele diz na mensagem
a intermitente luz vermelha e o sinal de sua vinda, nós estávamos até pregando com ela ontem, em Iberité, ele diz que uma mulher mal vestida, imoralmente mal vestida, ela passando pela rua, pela calçada, leva mais homens para o inferno do que um bar cheio de pessoas bebendo. Preste atenção, meu Deus. Ele disse, uma mulher mal vestida, vestida indecentemente, sem pudor, sem decência, mostrando suas partes íntimas, suas pernas, parte dos seus seios, talvez até vestida, como se fosse crente, mas com um vestido bem coladinho, mostrando as pontas dos mamilos, talvez com um vestido bem colado, a saia bem colada, mostrando o friso da roupa de baixo, e ela pensa que está bem vestida. E, no entanto, faz os homens suspirarem. O profeta Irmão diz, mal vestida. Isso não quer dizer sem roupa. Mal vestida. Ela leva mais homens para o inferno do que o bar inteiro de todas as cidades, diz o Irmão Branham. Para você ver a situação. Nós sabemos que a era que nós estamos vivendo é a era de Laodiceia, a última era. Começou em 1906, a era do amor fraternal, a era de Laodiceia, onde aparece o sétimo anjo, profeta. E a era de Laodiceia demanda poder de igualdade no sentido feminino. É onde também a feminilidade tem perdido seu eixo. É onde também acontece a mudança na natureza, conforme Jesus disse em Lucas 17:30, que nos dias em que o Filho do Homem estiver sendo manifestado, as mulheres seriam belas e formosas. Hoje, a atração sexual por todos os lados. Hoje é a era da mulher formosa, a era da mulher. E com a formosura, Jesus, quando disse que assim como foi nos dias de Noé, seria também na vinda do Filho do Homem, casavam-se, davam-se casamento, casavam-se, davam casamento, isso quer dizer casamento e divórcio. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais belas, mais formosas, mais lindas. E tomaram para si esposas a quem quisesse desejar. Jesus disse que esta situação se repetiria outra vez antes da sua segunda vinda. E é exatamente na nossa era, nos nossos dias, que esse quadro está sendo repetido outra vez. Com isso, desde a década de 40, a era de Laodiceia ganhou força pelo voto popular. A mulher começou a ter direitos de igualdade com o homem. E quando ela quis ser igual ao homem, ela caiu da Bíblia. Porque Paulo disse que a mulher não pode ser igual ao homem. Paulo disse que o homem tem a cabeça, Cristo por ele. E a cabeça da mulher é o seu marido. Então não pode ser igual. Disse Paulo, Cristo é o cabeça do varão e o varão o cabeça da sua mulher.
E nesta era de Laodiceia, as mulheres querem ser igual ao marido, falar igual ao marido, falar igual ao homem, ter garganta igual ao homem, se masculinizando igual ao homem. Corpo fisiculturado como igual ao homem. Tendo posição igual ao homem, sendo chamada de juíza, que hoje é uma coisa comum. Juíza, delegada, promotora. Isso começou na década de 40. É óbvio que tudo isso tinha que acontecer porque é a era das mulheres. É a era de Laodiceia, que quer dizer direitos dos povos, direitos iguais. É a era da mulher. E, no entanto, para fazer uma junção com tudo isso, nada mais óbvio de que a plena manifestação da palavra feito carne nos dias do dilúvio. Quando Jesus Cristo disse que a condição do mundo antediluviano se repetiria outra vez antes da sua segunda vinda. E está diante de nós. Os irmãos estão entendendo? Amém. No livro de Isaías, capítulo 3, verso 16, Isaías também viu o tempo do fim. Quando ele disse que as mulheres andariam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. Eu estou lendo Isaías 3,16. Lançando olhares imprudentes. E quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Na visão de Isaías, ele viu as mulheres como se fosse uma passarela de moda. Hoje é o que mais tem, é o que a mulher mais ganha. Com o tilintar dos pés, isso é, Luís XV, Luís XVI, Luís XVII, Luís XVIII, os tamancos. E com essa situação, caminhariam afetadamente, fazendo tilintar com seus pés. Nós sabemos que a era de Laodiceia, além de ser a era da formosura, também é a era em que o homem e a mulher querem perfeição. É só chegar o verão. A mulher quer o corpo perfeito para colocar aquele biquíni, quer o corpo perfeito. Por isso que hoje está cheio de academia por todo lado. Academias em cada esquina. E engolindo crentes e tudo mais. Para as mulheres saírem dali malhadas. Malhada mesmo. Para quê? Para atrair o marido? Para ficar bela para o marido? Ou para atrair olhares? De quem passa na rua? Ou de quem está na porta do boteco? Ou de quem está na porta da empresa? Ou da farmácia? Ou na calçada? Ou numa praça? Ou em qualquer lugar? Meu Deus. Satanás colocou algo nas mulheres modernas, que o olhar do seu marido para ela não é o bastante. Tem que ter mais gente olhando para ela. Tem que ter mais gente suspirando por ela. Tem que ter mais gente desejando por ela, a não ser seu marido. A não ser seu namorado, seu noivo. Tem que ter mais gente. A sinuosidade das mulheres, sensualidade, tem praticamente forçado aos homens, mesmo aqueles intitulados filhos de Deus, a serem suas presas, pelo menos atraído sua atenção. Observa para você ver que nos tempos de Noé, como diz o irmão Brana,
o assunto do dia era a mulher. Dificilmente numa rodinha de escarnecedores, dificilmente se a conversa ali está sendo política, está sendo economia, está sendo desemprego, está sendo mulher. A sinuosidade das mulheres. O que significa sinuosidade, pastor? Sinuosidade vem de sinuoso ou sinuosa. Quando a gente está andando de carro, a gente está andando assim, aí tem uma placa assim, ó, cuidado, curva sinuosa. A sinuosidade, sinuoso, sinuosa, quer dizer curva. A sinuosidade das mulheres, curvas. Mulheres querendo perfeição. Perfeição no nariz. Teve um homem, um rapaz lá em São Paulo que fez o pai, ele é rico, milionário, fez o pai gastar quase 2 milhões só para mudar a face dele para parecer com um desenho animado do Japão. Tantas plásticas para parecer aquele rapaz. Aquele negócio de desenho do Japão lá que as mocinhas adoram. Do rostinho perfeito, nariz perfeito, boca perfeita. Sinuosidade. Sinuosidade. Aí a gente fala assim, ó. Aí a placa dizendo, cuidado, curva sinuosa. Isso é, curva sinuosa. As mulheres andariam cascabelando, diz o irmão Branham. Na sensualidade, tem praticamente forçado aos homens, mesmo aqueles intitulados filhos de Deus, a serem suas presas pelo menos atraindo sua atenção. Você vai ver em Gênesis 6, e aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre o mundo. E multiplicando os homens também multiplica a iniquidade. O pecado também vem junto. E as mulheres começaram a ficar belas e formosas. Ou seja, Deus deixou de ser atraído, Deus deixou de ser atencioso, e agora vamos dar atenção para as mulheres. Por isso que a mulher virou um altar no coração do homem hoje em dia. E quando isso acontece, habitualmente nem se nota, mas o quão profundo temos nos mergulhado nessas coisas, mesmo que tenhamos ante nós a televisão dentro de nossa casa, internet, redes sociais e até mesmo espíritos de atração sexual dentro da própria igreja. E acabou. Isto é, foi-se a glória de Deus. Santuários profanados. Irmão, um dia eu estava vindo do culto de Birité. Nós estamos com você, irmão, nós paramos em frente de uma igreja. O ponto não falo o nome, uma denominação. O ponto, o semáforo é de frente de uma igreja. Uma denominação grande aqui em Betim, na Avenida Amazonas. E foi exatamente na hora que eles estavam todos saindo, descendo as escadas. Meu Deus, as mulheres que se dizem cristãs vestidas tão coladamente, saias coladas, rachadas, tudo colado, parece que estava presa dentro de uma salsicha. Isso desperta mais curiosidade nos homens. Santuários profanados. Ainda tem mulher ainda que sobe em cima da plataforma. Sobe em cima do culto. Já não pode subir, diz a Bíblia. Ainda sobe ainda. Profana tudo. Santuários profanados, templos tomados para demonstração não mais de poder, mas sim de conquista, legado. Até dentro da própria igreja da mensagem, a formosidade feminina é vista. É vista. Nós é que estamos acostumados só aqui nessa região. Viaja para você ver. Vai nesses lugares aí grandes da mensagem para você ver. Sabe a beleza
Não que elas sejam pecadoras, que elas sejam carnais, mas é por causa da própria era que nós estamos vivendo. Os irmãos entendem? A mulher está desenvolvendo 28% de hormônio do crescimento do que os homens. Você pega um rapazinho de 14 anos de idade e uma moça de 14 anos de idade. Ela tem corpo de uma mulher de 30, 40 anos de idade. Já está com seus hormônios formados. Antigamente isso não tinha isso. Não havia isso. Mas por quê? Por causa da praga, por causa do espírito que está sobre a Laodiceia. E a comunidade científica e o povo não sabem de nada disso. Por quê? Porque rejeitaram o profeta. Mas nós aceitamos o profeta. Icabod, santuários profanados, templos tomados para demonstração, mas não de poder. E não há quem se estranhe que algumas coisas estranhas aconteçam e que já está acontecendo. O profeta irmão Branham diz que não é a primeira olhada que te traz problemas, mas sim a segunda olhada. Os irmãos entendendo? Não é a primeira olhada. Não é a primeira. Não é o primeiro lance. É o relance. Não é a primeira olhada. Não. Mas sim a segunda olhada. E tem uns que alongam essa olhadinha. E Satanás disse, te peguei. É óbvio que nós não vai cair no fanatismo, como cristão, e pegar como aquele negócio de burro, me chama? Como é? Dizer, e colocar aqui, ó, e andar só para baixo. Só para baixo. Ô, irmão, por que você não vai para cima? Não, porque está cheio de mulher pelada. Não é isso, não. A questão não é isso. Ela pode vir de lá para cá, ela pode vir lá igual aquela filha de Herodias, foi o nome dela? Esqueci o nome dela. Que dançou diante de Herodes. Que fez aquela dança sensual em Herodes, depois de ter tomado bons goles de vinho. Miriam? Não. Filha de Herodias, Salomé. E ela era jovem, tinha mais ou menos 17, 18 anos. Ela era filha de Filipe, irmão de Herodes. Herodes era tio dela. João Batista tinha falado para Herodes, não é tinha listo tomar a esposa do irmão. E Herodias tinha uma filha, Salomé. E Salomé, bonita, bem corpada, bem desenhada, foi dançar a dança sensual diante de Herodes. Ei, mãe, a mãe jogou a filha para os cachorros. Diz o profeta, diz o irmão Branham que Herodias ficou lá no canto, vendo sua filha dançar diante do rei. A Igreja Católica vai ficar lá no cantinho dela, em Roma, vendo enquanto que o Concílio Mundial de Igreja fica dançando em frente à política da a imagem da besta. O Concílio Mundial de Igreja, o ecumenismo. Roma fica lá, o Vaticano fica lá, a Igreja Católica fica lá, no cantinho dela, enquanto as igrejas, as denominações, o Concílio Mundial de Igrejas fica dançando perante o governo, perante o presidente, perante as Nações Unidas, para ter na mão essa mensagem de bandeja na mão, mas ela não está mais na bandeja, ela está no coração. A cabeça de João poderia estar sem a bandeja, mas a mensagem de João estava nos corações das pessoas que cada naquele dia.
Quando eles quiserem a mensagem de William Branham na bandeja, já estaremos com ela no coração. É óbvio que não podemos dizer que todos que estão na mensagem têm tido uma experiência com o novo nascimento. Mas enquanto não tenha, alguns pecados continuarão sendo cometidos. Ah, meu Deus, pastor. Eu aceitei a Cristo, fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Tomo a Santa Ceia com pão, vinho e vou lavar os pés dos irmãos daqui a pouco. Eu leio as mensagens, eu leio a Bíblia, mas se você não tem um novo nascimento, se você não foi batizado com o Espírito Santo, alguns pecados continuarão a ser cometidos. Verdade. Na mensagem necessária vos nascer de novo, parágrafo 75. Alguns de vocês, homens, jamais deixarão de beber. Alguns de vocês jamais deixarão de cobiçar mulheres tolas e imoralmente vestidas. Quando vocês as veem nas ruas, ao invés de virarem suas costas e irem para longe, como Jesus disse, se teu olho direito te faz pecar, arranque-o e atire para longe. Não é pegar a faca e... Não é isso não. Se teu olho direito te faz pecar, vira a cabeça para o outro lado. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse, vocês jamais deixarão de cobiçar mulheres tolas e imorais vestidas quando vocês as veem nas ruas, ao invés de virarem as costas e irem para longe. Vocês ainda cobiçam exatamente do mesmo modo quando vocês antes de aceitar isso. Isso quer dizer o quê? Que o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo não veio ainda. Por isso que essas coisinhas ainda arrastam atrás de você. Por que então? Você ainda está vivo com o mundo. No entanto, quando aquele sacrifício tem sido recebido, você está morto. Isso é correto? Você ouviu o que eu quero dizer? Você entende sobre o que eu estou falando? Você entende, irmãos? Aí está. O sacerdote, presta bem atenção. O que eu quero dizer para você? Uma coisa aqui, ó. Antes que o sacerdote pudesse oferecer para Deus o sacrifício, olha ao contrário, ele tinha que vir vivo. Já pensou se o adorador no Antigo Testamento chega para o sacerdote, cometi um pecado. Na lei diz que eu tenho que oferecer o cordeiro. Está aqui, já matei. Está errado. Não pode. O sacrifício tinha que chegar vivo. Antes que o sacerdote pudesse imolá-lo e apresentar morto para Deus. E agora é o contrário. Agora, antes que nós possamos ser sacrifício e oferta viva para Deus, o sacrifício tem que estar morto. Amém. Morto! Tem que estar morto. Morta! O mundo tem que estar morto. Os seus 5 sentidos do corpo tem que estar morto para o mundo. Os seus 5 sentidos do espírito tem que estar morto. Isso não quer dizer que você não deixará de ter imaginações, pensamentos, mas esses sentidos que fazem parte das entradas aqui dessa terra têm que estar morto. E quando nossos sentidos, nós estamos mortos, quando nosso corpo agora está sendo ofertado para Deus, não como membros para cometer injustiça, mas como membros para a justiça. Amém, irmão? Mortos! Então, se esse corpo, se esse sacrifício, se você é a oferta e está morto, aí a Bíblia diz que o sacerdote levava no altar e aqui saía uma fumaça. E aquilo era agradável a Deus. Então, nosso sacrifício tem que ser cheiro suave. Amém, irmãos? Na qual Deus possa inalar. Oh, que vida maravilhosa daquela crente. Que vida maravilhosa daquele crente.
Que vida maravilhosa daquele irmão. Amém, irmãos? O profeta irmão Branham pregou 2 mensagens com o título Sedentos por Vida. Uma nós temos no Brasil, a tradução Crentes da Bíblia. E uma nós não temos no Brasil, que ele pregou em Chicago, lá em Illinois, no mês de junho de 1957, do 30 de junho, que diz assim: Deus queimará sua alma, isto é certo. E o diabo está tratando de inflamar suas paixões após outras mulheres, tais como elas andam, como elas se vestem. E quando elas passam na sua rua, você que está no portão, talvez na sua casa, na sua janela, e elas passam e vocês dão aquela longa olhada para trás, Deus queimará sua alma por você fazer isso. Meu filho, estou falando o que o profeta está dizendo. E tem uns que, além de olhar, ainda fica assim, ó. Aquela longa olhadela. Passou. Retrovisor. Retrovisor. Até onde vai? Aqui em cima. Deus te queimará por isso. O filtro do homem que pensa, 89. Ah, mas hoje o pastor está arrebentando com os homens. Peraí, mulher. Peraí. E você que é casado? E você, moça, que não casou ainda, que está com seus hormônios à flor da pele? Como diz Paulo? Como diz Paulo? Abrasando. Abrasa. Você vê um lindão, um formosão, musculoso, e aquilo mexe com seus hormônios. Aí você fica quente. E aí você chega em casa e desabrocha. Ah, o pastor está pegando pesado para os homens. Mas, velho, mulher. E quando você tem aquele pensamento, ah, se fosse meu marido. Poderia ser tanto meu marido. Tem uns que falam assim, eu já vi mulher casada na rua, quando passa um rapaz bonitão, diz, ah, lá em casa. Desse jeito, casada. E homem casado também. Casado. Homem casado. Opa, onde você vai, querido? Eu vou na banca comprar um jornal. Custa quanto? Custa 25. O que vem na capa, eu quero só a capa. Só a capa. Olha como é que Satanás faz as coisas. Agora, admirar, fazer uma, como diz, como é que fala? Fazer a palavra certa, gente. Não é comparação. O elogio depende também. Depende também. Eu sou meio atrasado, eu sou meio antiquado. Essa é das coisas que eu sou meio antiquado. Depende do elogio. Eu não sei se eu tenho coragem. Eu, sinceramente, não sei se eu tenho coragem. Mesmo na intimidade que for, na amizade que for, a irmã aparece lá, eu estou conversando com o irmão aqui na sala, e ela está se aprontando porque eu vou pegar isso para ir para o culto. Ô irmão, você está bonita, fica difícil. Depende do elogio. Depende do elogio.
Como nós estávamos falando sobre ideologia de gênero, quinta-feira, lá em Citolândia, lá em Betim, lá em Sazeiro, você sabe como é que um espírito sodomita pegou um rapaz? Só porque toda vez que a mãe... Ele era rapaz, homem. Só porque toda vez a mãe dele chamava ele a atenção, ele saía rebolando para ela, como se fosse pirraçando. Fez isso umas 5, 6 vezes. Ele pegou o espírito. Espírito. Depende do elogio. Porque às vezes você faz um elogio para a esposa do irmão, ela vai se engrandecer e depois algo vai mexer na mente dela. Meu marido nunca diz isso. Eu esperei um de fora falar isso. Puxa, querida, você está bonita hoje. Hoje você está bonita hoje. Obrigado, querido. Aí ele não fala, você espera o de fora falar. Ali é do espírito de adultério. Os irmãos estão entendendo? Coisa não é fácil, não. Santo Deus. O filho do homem que pensa, 89. Um verdadeiro homem que pensa não quer olhar para ela. Falando da mulher imoral, mal vestida. Daquela maneira. Agora, um homem que é um membro somente de igreja, vai sempre olhar. Aqui o irmão está falando do membro de igreja e do membro do corpo de Cristo. Amém, irmão? Que são duas coisas diferentes. Tem gente que é só membro de igreja. É religioso. E canta bonito. E anda com a Bíblia. Vamos lá, vamos pro zero. Religioso até na raiz, até no cabelo. Mas é membro de igreja. E não é membro do corpo de Cristo. Eu estou dizendo que o profeta disse. Um verdadeiro homem que pensa, nasceu de novo, não quer olhar para isso. Mas um homem que é membro apenas de igreja, vai sempre olhar e admirar. Mas não me importa o que ela pareça aos seus olhos. Não importa o quão bela ela seja, quão formosa ela seja, um homem que pensa volta na sua cabeça. Amém, irmão? Porque ele tem passado através do filtro de Deus e ele sabe que olhar para ela é um adultério em seu coração. Por isso que eu falo, eu falo sempre, vocês que são casados, suas esposas, vocês têm que policiá-las. Porque mesmo ela querendo fazer o que é certo, ainda haverá um espírito. E você sabe, marido, e você sabe, esposa, se o seu marido é um cristão ou não, se ele nasceu de novo ou não, você sabe. Você sabe se ela tem passado da morte para a vida, você sabe muito bem. Se ela está morta mesmo, você sabe. Você tem que estar sempre policiando. Opa, essa saia tá boa não. Opa, essa camisetinha aí não, é capa, opa. Então você tem que ver antes que o outro veja. Amém, irmãos? E tem marido que ele gosta de expor sobre a mulher dos outros. Ele gosta de expor. Ela sai de dentro de casa parecendo com 250 gramas de peça de roupa. Ele sai com ela na rua. Aí diz, eu sou bonzão. E um monte de gente adulterando com ela, junto com ela, ele não sabe. Por isso que eu falo. Você quer ser cristão? Você quer ser cristã? Você vai se importar com o que Deus diz ou com o que as pessoas dizem? Irmã, esse vestidão seu está parecendo um lençol. Você vai se importar com o que o mundo diz ou vai se importar com o que Deus diz? Esse vestido seu está parecendo um cobertor. Meu dedão. Encortece isso mais. Você vai se importar. Quando você ouvir isso, entende, é a boca de Satanás falando. Olha, mas esse cabelo seu está parecendo uma bruxa. Vai no salão ali e faz uma modelagemzinha.
Manda parar só uma pontinha, alguma coisa. Isso é o diabo. Oh, seu cabelo está caindo. Deixa cair. Seu cabelo precisa de um veneno. Vamos colocar aqui. Deixa envenenado. Deus é Deus. Glória a Deus. Aí você fica ouvindo esses homens, essas mulheres sem Deus. Cristãs. Você quer arrumar seu cabelo, cristã? Procure uma mulher cristã que saiba arrumar cabelo. Se você entrar nesses salões dessas mulheres cheias de demônio, você vai sair da cortada, picada. Ah, meu Deus. Procure conselho quem já tem Deus, não quem não tem. Vamos lá. Levei minha menina, minha filha, moça já, 17 anos, maior que eu, um dermatologista, não é ortopedista. Ela tem um problema, os ossos. Aí precisava. Aí o doutor falou assim, logo foi elogiando, bonita sua filha, pastor, muito bonita e tal. Já foi logo me chamando de pastor, nem nunca tinha falado para ele que ele era pastor. Foi logo me chamando de pastor. E tal, olha, tá com um problema disso. Mas olha, eu vou falar pra você, uma boa hidroginástica. Aqui tem as piscinas aqui perto aqui, ó. Você pode ver um monte. Doutor, eu confio em Deus, amém, irmãos? Eu confio no Deus. Eu não vou. Para começar, se eu chegar lá como cristão e ela entrar de vestido, ela vai sofrer bullying lá dentro. E se eu deixar que ela se vista parecendo aqueles mergulhadores de marinho no mar, estou soltando ela para os cachorros. Eu confio num Deus, amém, irmão? E você que se diz cristão, cristã, e entra em determinados lugares, não tem estrutura. Aí sai de lá toda desenhada. Desenhado. Esquece tudo que foi pregado, esquece tudo que foi falado, esquece tudo que foi ensinado. Meu Deus. O fio do homem que pensa, 94. O que você deseja? Quando uma mulher vem descendo a rua, vestida daquela maneira sexy. Você sabe, a palavra sexy apareceu na década de 60. Uma revista lá nos Estados Unidos da América, em Los Angeles. Sexy significa vestida pronta para o sexo. Uma mulher sexy, vestida sexy, significa vestida e pronta para o sexo. Aí o profeta Muhammad disse, quando uma mulher vem descendo a rua, vestida daquela maneira, e você, homem, vire sua cabeça e fica olhando fixamente dessa maneira, você não está usando o filtro do homem que pensa. Porque quando você faz isso, você está cometendo adultério. Pois o filtro do homem que pensa vai logo para a Bíblia, que diz que aquele que atentar ou para a mulher e cobiçar, já cometeu adultério com ela. Vire sua cabeça, homem que pensa. Afaste-se dela. Ela não é bonita o suficiente, ela é uma serpente. Isto é certo. Torce-se como ela, age como ela, pica-se como ela, afaste dela. Vê, aí está. A maneira de um verdadeiro profeta 278. Eles não sabem o que significa decência. Decência passou longe dessa sociedade corrompida. Decência, essa palavra nem aparece mais nas escolas. Decência. Aqui fora, com um vestidinho apertado, essas saias coladas, rachadas, e homens passando e vendo-as, cobiçando-as, e acham que são decentes? Pode que você não tenha feito nada de errado, irmã. Talvez você nunca saiu com outro homem na vida, a não ser seu marido. Mas se você se vestir daquela maneira, você vai ter que responder lá no tribunal do julgamento por ter cometido centenas e milhares de adultério com os homens.
Assim diz o Senhor, você responderá por cometer isso, e sua alma terá ido de você. Você sabe melhor, você sabe disso agora, de qualquer maneira. Uma libertação total 94. Quando você é simplesmente um membro de igreja e estreita a mão do pastor, e tem algum tipo de pequena experiência de pular, gritar, falar em línguas, ou alguma outra coisa, e continua tendo malícia. Pulam, gritam, falam em línguas e profetizam e tudo, mas continuam tendo malícia, continua tendo sentimentos estranhos, mentiras, cobiçando mulher. Isto quer dizer que pulos e gritos, falar em língua, isso não quer dizer nada. Há algo que ainda não aconteceu, há algo errado. Pois aquele que ama o mundo, as coisas que estão no mundo, o amor de Deus não está nele. Você está apenas dentro da igreja, presumindo e iludido sem saber. Pelos seus frutos os conhecereis. Sim, há muitas olhadinhas. Quem sabe no retrovisor do carro que passa? Quem sabe na tela do celular? Quem sabe na tela do smartphone? Quem sabe na tela do tablet? Na tela do notebook? Na tela do computador? Sozinho naquela calçada? Sozinho na cama? Sozinho no quarto? Sozinho na casa? Vê você? Não precisa ter uma diante de você. Os irmãos estão entendendo? Vamos pegar a Bíblia, Provérbios. A coisa não é fácil, irmãos. Só tem uma coisa que torna tudo fácil para o crente. Quando ele nasce de novo. Quando ele recebe o Espírito Santo na alma. E nasce de novo. E se torna uma verdadeira criatura mudada diante de Deus. Aí sim, tudo se torna fácil. Mas é difícil o pastor não olhar. Então é porque você não nasceu ainda. Mas é difícil, pastor, de não fazer. É porque você não morreu ainda. Deixa você morrer para você ver. Deixa. Esteja morto para essas coisas para você ver. Provérbios capítulo 7. Provérbios 7. Olha o conselho de Salomão. Minha garganta indo embora. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus dedos, escreve-os na tábua do seu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parente, para te guardarem da mulher alheia, que não seja a sua mulher. Qualquer mulher que não é a sua, é alheia. Quem está entendendo? Amém. Da estranha, daquela que você não conhece, que lisonjeia com as suas palavras. Tá bonito hoje, hein? Tá cheiroso hoje, hein? Tá um gatinho hoje, hein? Guarda aquela que lisonjeia com as suas palavras. A irmã tá bem, hein? A irmã tá passando bem com você, hein? Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. O que passava lá? Na tarde, no crepúsculo da tarde, do dia, na escuridão, ela passava toda hora, no crepúsculo, na tarde, na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites, toda enfeitada, toda bronzeada, maquiada.
de prostituta e astuta do coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa aos seus pés. Tem irmã assim, que não para em casa de jeito nenhum. É uma paroleira. Fica para lá e para cá. Leve e traz. Vai, irmã, tem casa não, irmã? Tem marido não, irmã? Tem o que fazer não, irmã? Hein? Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou e esforçou seu rosto. E disse: olha, já estou pronta. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Isso quer dizer, desejei isso, estou desejando isso. Por isso saí a teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavadas, com linho fino de Egito. Já perfumei o meu leito com a mirra, aleóis e canela. Vem, 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 bobinho, vem, bobinho. Vem, saciemos-nos de amores até de madrugada. Alegremos com amores fazer amor. Porque o marido não está em casa. Porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Isso aqui aplica para o espiritual também, tá? Isso é natural, não. Um saquitel de dinheiro, levou na sua mão. Vai ficar muito tempo fora. Só no dia marcado vai voltar. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua própria vida. Agora, pois, filhos, agora é meu conselho, dai-me ouvido e estais atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração. Amém, irmão? Olha o que Jesus Cristo diz. Em seu coração. Não se desvie seus caminhos para o teu coração e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos ela já derrubou, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais desce as câmeras da morte. Os irmãos entenderam, irmão? Câmeras quer dizer quarto. Os irmãos entenderam a mensagem, irmão? Quando se diz câmeras, não quer dizer o quarto do motel ou o quarto da casa, mas as câmeras aqui dentro da alma, do coração. Você talvez casou, leva a comida para casa, leva a cesta básica e tudo mais, e fala assim: graças a Deus, sou fiel à minha esposa. Tudo bem, mas e durante o dia? Se você cobiçou 1, 2, 3, 4, e onde vai essa fidelidade? E se você diz: graças a Deus, tenho 10 anos que sou casado com meu marido, e graças a Deus nunca adulterei. Mas e se você cobiça o rapazão, o rapagão ali, aquele outro rapaz ali, aquele artista de novela, aquele cantor famoso? Os irmãos entenderam? A coisa não é fácil não, gente. É só Deus. Por isso que o mundo tem que feder para nós. Tem que estar morto. Morto. Salomão aqui está falando, mostrando as consequências, o que é feito desde o princípio até o fim, até que a flecha atravesse o fígado, jogando natural para o espiritual. Quem está entendendo, irmão? Até que a flecha atravesse o fígado, é levar lá para cima, quando o Tiago diz,
Primeiro é olhar, depois gerar, depois concebido, dar à luz o quê? Pecado. Primeiro olha, depois põe para dentro, gera. Aí vai gerando. Depois de gerado, concebe. Aí o que concebe? Dá à luz. E depois disso vem a morte. Quem está entendendo, irmãos? A flecha ao fígado. Aí você vai dizer, mas pastor, é difícil. É difícil mesmo. Quem falou que é fácil? Por isso que quando Paulo disse assim para as moças, moças, rapazes, eu queria poupar vocês, não quero estar na pele de vocês, na carne de vocês. Aí ele virou para os pais e disse, pai, se você considera a sua virgem, só será casado. Os irmãos entenderam? Porque todavia tereis tribulações na carne. E aí fica essa igrejalhada, essa moçada, essa delinquência juvenil hoje nas igrejas, com esses namoros mundanos, abraçar, saindo da igreja abraçar, vai abraçar, namorando, conhecendo o corpo antes da bênção do pastor, do sacerdote, namorando em casa, dentro do quarto, fazendo seus atos sexuais, uma mundana toda coisa, tudo pecado arrasado dentro das igrejas e tudo mais, onde essa profanação está tudo aí fora, mas Deus tem uma mensagem, um profeta, nesta hora, é aí que você deve valorizar mais a palavra. É aí que você deve valorizar mais a mensagem que Deus te deu. É aí que você tem que valorizar o ministério que Deus te deu, o pastor que Deus te deu. Quando você sai de sua casa, da igreja, e passa de frente a essas igrejas mundanas, e vê a atitude delas. Oh Deus, muito obrigado por você. E se você não agradece, você está devendo a Deus. Estão me entendendo? Será que você não agradece, não? Quando você passa aí dessas enfermeiradas aí, quando você vê aí, passa de frente a essas igrejas mundanas, pervertidas, fazendo shows, fazendo do culto palco de encenação, de teatro, moças nuas, peladas, fazendo da igreja da ceteria, mundanos. Você deveria levantar a mão, Senhor. Tem misericórdia, Deus, mas obrigado por me dar. Obrigado por Senhor me colocar. Por ter tido misericórdia de mim. E depois essas denominações pervertidas, ainda vem falar mal do nosso profeta. E fala uma mensagem que nós cremos ainda. Oh Deus, só Deus para dar as graças. Vamos ficar de pé.